Boa noite, queridos. Vamos nos achegando para mais um culto de adoração a Deus. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que Deus abençoe grandemente a tua família, a tua casa. Que o Senhor fale hoje com você de forma profunda. Nós agradecemos a Deus, né, porque podemos estar aqui. Agradeço a Deus pela tua vida também, por você estar aí. Agradecemos a Deus porque Ele tem nos livrado de toda essa pandemia, tem nos guardado dessa pandemia, tem nos dado vitória. Então agradeço a Deus porque Ele tem protegido, né, a nossa casa, tem nos dado sustento. Eu tenho certeza que Ele tem guardado a tua vida, Ele tem também te protegido e tem também te sustentado. Eu quero começar essa noite já, como de praxe, quero fazer uma oração, né, por alguns pedidos que a gente já tem. Nós vamos orar a Deus, aí eu peço que você também ore a Deus conosco. Ao final eu vou fazer uma outra oração, também pelos pedidos e pelas famílias. Aí se você tiver algum pedido de oração, você pode durante a live, você pode encaminhar o seu pedido de oração para nós, tá? Meu nome então é Pastor Max Balduino, da Igreja Cristã Brasa Viva. Seja bem-vindo e que Deus abençoe você grandemente nesta noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? Vamos orar ainda essa noite, primeiro pelas famílias enlutadas, por todas as mortes no Brasil, né? São 35 mil mortes no território nacional. Que Deus abençoe cada família que nesse momento está passando por essa luta, por essa dificuldade. Vamos orar também pelo César e pela família dele. Deus tem feito milagres na casa, na vida e na família dele. Continuar pedindo pela vida e a família do Patrick. Pedir também pelo senhor José, pela saúde. O senhor José é o pai da Laís. Tem enfrentado uma luta já há um certo tempo aí com a saúde dele, então que todos nós estejamos orando pela vida do senhor José. Vamos orar também, agradecer a Deus pelo Vladimir, que além de estar curado, ele voltou a trabalhar, né? Então uma bela notícia também para nós. Pedir pela vida do Ronaldo, da Jucineide, do João Vitor e do Miguel, né? Que Deus abençoe essa família, orem comigo por essa família. Peço que os irmãos orem também pela Anne. A Anne, ela sofreu um acidente essa semana, na segunda-feira, que a gente teve que chamar a ambulância e tudo. Um acidente que deslocou, tirou o joelho dela do lugar, chamado luxação de patela. Então, pra gente foi uma semana bem difícil, mas graças a Deus, Deus deu vitória. Havia um risco muito grande dela fazer cirurgia, mas o médico conseguiu colocar o joelho dela no lugar, né? Então a gente agradece a Deus por esse livramento. E depois eu conto um pouquinho mais. E continuar pedindo pela pastora Priscila, que tem sentido dores nas costas, né? Já está mais light, mas ainda continua com dores nas costas. Então que vocês orem e continuem orando por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela Lisa, e por todos aí da igreja, pelo ministério da Igreja Cristã Brasa Viva, né? Que Deus desde já abençoe todos vocês que pertencem a esse ministério, e Deus abençoe também a vida de todos aqueles que pertencem a outros ministérios e que estão neste momento acompanhando. Deus abençoe aí o ministério que você segue. Deus abençoe vocês que creem de formas diferentes, que têm as suas próprias religiões. Sejam bem-vindos também ao nosso canal. Que Deus fale para você de forma poderosa por meio da ministração da noite de hoje. Amém? Amém, queridos? Então, se você tiver algum pedido, vá encaminhando o seu pedido até o final do culto. A gente ora pelo seu pedido. Se ele passar ou não der para ver o seu pedido, a gente ora. Eu oro durante a semana depois, que normalmente eu dou uma repassada nos pedidos que as pessoas fazem. Então, que Deus abençoe grandemente. Eu quero começar já a ministrar a palavra, para que a gente tente ficar dentro do período de 1 hora, para não ter que recomeçar aí as pessoas que estão nos ouvindo pelo Instagram. Então,
Vamos começar. A oração que eu faço ao Senhor e ao Espírito Santo é que Deus, através da palavra de hoje, Deus fale de forma poderosa ao seu coração. Que Deus quebre barreiras no seu coração e na sua forma de pensar. Que Deus te dê entendimento espiritual sobre o que vai ser falado. Que Deus tire dos seus ouvidos, dos teus olhos e da tua mente, da tua boca, todo impedimento espiritual para não compreender a palavra de hoje. E que Deus abençoe vocês de forma poderosa, de forma que o nome dele venha a ser glorificado pela tua boca, na tua casa e na tua família. Amém? Hoje nós vamos ministrar sobre 4 choros de chorar, sobre 4 choros para vencer a depressão. Então preste muita atenção. Nós vamos falar hoje sobre 4 choros para vencer a depressão. Eu estava acompanhando as notícias e eu vi por estudos, por exemplo, da UERJ do Rio de Janeiro, que no estado do Rio dobrou a quantidade de pessoas com depressão. Vocês ouviram isso? No estado do Rio de Janeiro, agora, por causa da pandemia, é o que eles dizem, passou essa semana que dobrou a quantidade de pessoas sofrendo de depressão. Vi também que no outro estudo, que aí já engloba o Brasil, que aumentaram sim, eu não vou chutar números aqui, mas que aumentaram consideravelmente a quantidade de pessoas deprimidas no mundo. Ou seja, o fato da pessoa estar passando pela pandemia e estar em casa, está impedida de sair de casa, essa situação que ela está vivendo está levando pessoas a terem a depressão. Falou também sobre o aumento na procura de ajuda psicológica. Então, aumentou muito a quantidade de pessoas que agora estão procurando um psicólogo para tentar vencer. Aumentou muito a regressão dos tratamentos de quem já estava em um psicólogo. Ou seja, as pessoas que estavam fazendo algum tratamento psicológico e que estavam ali no avanço, melhorando, elas pioraram o quadro depois da pandemia. Então, os psicólogos, eles não estão dando conta de tanta gente. Pelo que eu vi na internet, é tanta gente precisando de apoio psicológico que eles estão montando grupos de atendimento, muitas vezes gratuito, para pessoas que precisam de algum tipo de ajuda nessa área. Então, para ficar bem claro, vocês já sabem que eu não considero a depressão uma doença. A depressão é um estado emocional de tristeza profunda. A depressão, ao meu ver, e eu não sou médico, ao meu ver, é a minha opinião, é um estado emocional de tristeza profunda. Então, o médico, ele vai dizer que a depressão se trata com remédios. Eu digo para vocês que a depressão, e não estou falando para ninguém parar de tomar remédio, eu não sou médico, mas eu digo para vocês que a depressão, ela só vai sair da tua vida se você tratar as causas dessa depressão. Se você for na fonte dessa depressão. É assim, se lembre, quando foi que começou a tua depressão? O que aconteceu quando começou a tua depressão? Qual foi a circunstância que fez você perceber que estava em depressão ou que te colocou em depressão? Você sabendo disso, você já tem na mão, no mínimo, a situação que você precisa tratar para sair da depressão. Eu não digo que o que eu vou ministrar hoje serve para todos os tipos de depressão, mas eu posso afirmar de forma empírica, ou seja, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu já entendi, por aquilo que eu já experimentei, por ser ex-depressivo. Então eu posso dizer para você de forma empírica que a maior parte das circunstâncias depressivas tem a ver com o que eu vou ministrar
na Bíblia para você nesta noite. Então eu quero que, se você conhece alguém que sofra disso, convide para estar conosco na live, ou então ao final compartilhe esta mensagem para o seu grupo no Facebook, no Instagram, mais tarde vai sair no YouTube, aí você encaminha para pessoas que você sabe que precisa de socorro e que precisa de ajuda de depressão. Mas o que eu quero dizer também, para não pensar, puxa, o pastor é frio, não sou não. Depressão não é brincadeira. Depressão é muito sério. Depressão é muito complicado. Pessoas que têm depressão sofrem muito. Pessoas que têm depressão choram muito. Pessoas que têm depressão não têm vontade de fazer nada. Pessoas que têm depressão não gostam, não é que não gostam, elas preferem não ter pessoas por perto. Então elas têm dificuldade de relacionamento. Pessoas que têm depressão, às vezes, acham que é melhor morrer do que viver. Pessoas que têm depressão enfrentam tantas dificuldades, mas tantas, e de novo, eu sei disso porque eu sou ex-depressivo. Então, eu sei exatamente como sofre uma pessoa que tem depressão. Então, eu quero falar com vocês sobre o assunto, mas eu vou ministrar, talvez você nunca tenha visto isso, e eu também nunca ministrei com base nesse texto, mas eu quero falar um pouquinho da história de José do Egito. Então eu não vou contar toda a história de José do Egito, eu vou só focar no que eu entendo que José, ele tinha sim um problema de depressão. Eu creio que você nunca ouviu falar que José tinha problema de depressão, mas eu creio, pela minha história e pela história de José, que ele passou por momentos que dificilmente alguém não entraria em depressão, né? A Bíblia diz que ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado no buraco e ameaçado de morte pelos irmãos. Depois ele foi vendido como escravo pelos irmãos e nunca mais ele viu os irmãos dele. Nunca mais os irmãos procuraram. E os irmãos, para que o pai esquecesse, desistisse de que tinha um filho chamado José, pegaram a roupa nova de José que o pai tinha dado, rasgaram, molharam em sangue e levaram para o pai. Pai, encontramos essa roupa caída com sangue no chão. O pai olhou e deduziu: com certeza uma besta fera pegou meu filho e matou, então meu filho está morto. Então José é vendido para o Egito. E quando José é vendido para o Egito, é o Josh, gente, não fique assustado não, que ele está fazendo a segunda voz aqui. E quando ele é vendido pelos irmãos para o Egito, ele vai primeiro para um grupo de amalequitas que trabalham com escravos, compram e vendem escravos. E aí esses escravos, esses amalequitas levam José como escravo e José é vendido no Egito. Então os amalequitas, os irmãos de José, venderam José como uma mercadoria para os amalequitas. Os amalequitas levaram José para o Egito e venderam José de novo como uma mercadoria. E aí ele foi vendido de novo para trabalhar na casa de um homem poderoso lá no Egito. E desse homem poderoso que ele foi trabalhar lá no Egito, que trabalhava na casa de Potifar, esse homem que era líder lá, um dos líderes de Faraó, então deixou que José trabalhasse como escravo, um senhor do lar ali na casa de Potifar. E ele cuidava da casa de Potifar até que a mulher de Potifar acusou José de ter tentado abusá-la. E quando aconteceu essa acusação, o chefe dele, o senhor Potifar, esposo da mulher que acusou José de abuso, de tentativa de abuso, pegou e mandou prender. O costume na época era matar.
Mas José já teve o livramento de Deus, que José foi preso. Na prisão, José era uma pessoa tão boa, tão gente boa, que o chefe da prisão olhou para José e falou: esse cara é muito gente boa, e colocou José para trabalhar. Então ele não era um preso comum que ficava trancado o tempo todo. Ele ajudava no trabalho lá da igreja. Então, da igreja, meu Deus, é que o Josh aqui hoje está uma beleza. Ele ajudava lá na prisão. Então, na prisão, quando ele estava lá ajudando esse homem, ele estava indo até que bem. Mas a vontade dele era sair. E ele contou a história para o chefe dessa prisão, de que ele estava ali de forma injusta. Ele foi preso injustamente. Então, José foi preso de uma acusação de tentativa de estupro ou de abuso e que ele não fez. Era injusto. Então ele foi preso injustamente. Olha a história de José. Na cadeia, quando ele já está ajudando, ele já é um prisioneiro assim mais livre. Quando ele está ajudando, ele então tem lá dois conhecidos, que é o copeiro e o padeiro, e ambos tem um sonho, e José interpretava sonhos. Eles contaram os sonhos dele para José. E José interpretou, e quando José interpretou, ele disse para o copeiro, ele falou: quando você voltar a trabalhar para o faraó, porque o sonho está dizendo que o faraó vai te perdoar, então você se lembra de mim e fala para o faraó que eu estou preso aqui injustamente. Veja só, o copeiro se esquece de falar de José. Então passam-se 2 anos desse evento. E um dia Faraó teve lá 2 sonhos terríveis, que não é o caso, não vou entrar nesse detalhe. Teve 2 sonhos terríveis e ele não sabia interpretar, e ninguém sabia interpretar que sonho era aquele que o Faraó teve. Então, 2 anos depois, o copeiro, o bendito do copeiro, que eu mataria um copeiro desse, é só forma de expressão, é uma brincadeira, mas dá vontade de matar um trem desse. 2 anos depois, o copeiro se lembra que José estava lá na prisão e José sabia interpretar sonhos, porque o copeiro esqueceu de falar de José para Faraó. Então mandaram chamar José, e quando mandaram chamar José, pediram para que ele tomasse banho, para que ele fizesse a barba. Eu entendo, queridos, que nesse tempo, eu entendo que na vida de José, talvez a última esperança dele de sair daquela situação era o copeiro. Ele já ia caminhar para 20 anos ali nessa situação de prisão. De prisão não, né? De tormento na vida. E eu imagino que ele viu que o copeiro era a chance. Quando o copeiro se esqueceu dele, aí você não vê que José está cuidando da cadeia. Eles vão lá chamar José, e José tá em algum canto lá, deitado, está em algum canto escondido. E José precisa ser tratado para levar lá para Faraó. Mas uma das coisas que me chama a atenção em José, que é o que eu quero falar, de novo, eu não quero dar detalhes sobre José. Então depois você fala: mas você não falou tal coisa. Não é o foco. Eu vou te falar agora o que é foco. Gênesis capítulo 41, versos de 50 a 51, diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. José se casou com Asenate. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, José deu o nome dele, do filho, de Manassés, porque ele declarou: por que eu coloquei esse nome? Porque ele representa que Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Querido, se ele havia esquecido o sofrimento, ele acabou de lembrar. Se ele havia esquecido de todo o sofrimento da casa do pai dele, ele acabou de lembrar de todo o sofrimento da casa do pai dele. José, ele tinha essa ferida no coração. José, ele nesse dia que levantaram ele da cadeia para ir ajudar Faraó
Faraó colocou ele, pulando muita coisa, como governador de todo o Egito. Ele era o segundo homem mais importante da terra naquela época. Significa que agora José tinha liberdade. José não só tinha liberdade, José tinha um exército. Ele poderia pegar o exército do faraó e dizer para o faraó assim: olha, faraó, eu vou sair apenas uma semaninha, eu sei onde está o meu pai, eu vou levar o exército porque os meus irmãos tentaram me matar, então pode ser que eles queiram me matar ainda. Então eu vou levar o exército só para me proteger, e se eles folgarem eu mato também, mas eu preciso ver meu pai. Mas a verdade é que José, ele fica mais de 7 anos com essa liberdade, mais de 7 anos, com essa liberdade, e ele não procura ir ver o pai, ele sabia onde o pai estava. E pode ser que José não queria ver o pai, porque para ver o pai ele ia precisar ver os irmãos. E talvez José colocou no coração dele de que ele não queria ver mais os irmãos dele. Eu lembro que a minha mãe, ela dizia assim: filho, eu perdoo, mas para mim, fulano de tal morreu. Eu perdoo, mas para mim, fulano de tal morreu. Você sabe que todas essas circunstâncias que aconteceram com José e que eu resumi aqui para você, essas circunstâncias, elas são suficientes para gerar depressão na vida de qualquer pessoa. Por isso que eu não tenho dúvida de que José, ele precisava ser tratado de toda a dor e sofrimento que ele passou. E eu quero que você guarde no coração que a novidade para você, e a boa notícia para você é que não importa qual o estágio ou o nível da tua depressão, você pode ser tratado por Deus. Deus, ele tem como fazer com que você vença essa situação. O José, uma prova de que José não queria ver os irmãos é que Gênesis 42, de 6 a 7, diz assim: José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Então, entenda isso. José, ele fingiu que não conhecia. Sabe quando a gente está com ódio de alguém? E a gente passa por essa pessoa na rua e a gente finge que não conhece? O problema é que a gente acha que pode viver com ódio de alguém. E o efeito colateral do ódio, um dos efeitos colaterais do ódio, é a depressão. Todo aquele que odeia vai passar por depressão. Todo aquele que tem uma situação na vida que não tratou, em algum momento a depressão vai apontar. Às vezes nós conseguimos viver bem, nós empurramos a vida de tudo quanto é jeito, a gente disfarça, a gente compra uma coisa aqui, vende outra ali, muda para cá, muda para lá, sobe ali, desce aqui, e a gente fica se movimentando para tentar viver bem. Mas a verdade é que quando acontece algo novo, alguma frustração nova, alguma circunstância nova, algum problema novo, aí a depressão vem ou a depressão volta. Você não percebeu isso? Um ex-depressivo está falando para você. Você não já percebeu isso? De que você até consegue passar um tempo bem e depois... Então José, ele se casa e parece que agora ele vai viver bem, mas aí quando ele tem o primeiro filho, ele fala: Deus me fez esquecer o sofrimento do pai. É balela, é papo furado. Se Deus fez ele esquecer, então ele acabou de lembrar de tudo. Porque ele se lembra, no dia da maior alegria dele, ele se lembra do sofrimento que ele sofreu, que ele passou com a família dele. Então, todos nós passamos por dias difíceis e por sofrimento. Talvez você esteja passando por um agora. Talvez você já tenha passado.
sofrimentos de pessoas que te maltrataram, de pessoas que abusaram de você, de pessoas que te enganaram, de pessoas que te largaram, de pessoas que te abandonaram, de pessoas que te roubaram, de pessoas que tentaram te matar, de pessoas que te usaram, que te venderam, de sócios que te deixou na mão, de dívidas que não te pagaram, enfim, eu não sei, talvez você tenha passado, e infelizmente todos nós passamos por isso, por grandes frustrações, e aí a gente tenta conduzir a vida e caminhar como se nada tivesse acontecido, né? Já faz 10 anos, já faz 5 anos, já faz 20 anos, já faz 2 anos, então deixa pra lá, tal, mas nunca parou para tratar o assunto. E aí veja, José, ele teve mais de 7 anos, que foi o tempo de fartura, para poder fazer alguma coisa, ir atrás pelo menos do pai e do irmão mais novo dele, Benjamim, que eram filhos da mesma mãe de Raquel. Ele poderia querer ir pelo menos ver, falar, não pai, eu tô com o exército aqui, meus irmãos, ninguém chega perto, vocês não vão me matar, eu só vim ver meu pai e eu vou embora. Mas nem isso ele fez, porque José estava com tanto ódio dos irmãos que ele não conseguia ver. Ele não queria ver. Sabe? Quando a gente fica com ódio de alguém que a gente não pode nem ouvir o nome, a gente não pode nem ouvir a voz, quanto menos ver a face dessa pessoa. Mas o ódio traz depressão. E eu posso dizer para vocês que a maior parte das pessoas deprimidas, elas tem como principal problema, principal fonte o ódio. Não é que você queira odiar, mas é que a situação te leva ao ódio. Imagina José, os irmãos, seus próprios irmãos, tentaram matá-lo. E aí gerou o ódio. Gênesis 42:17 diz assim, e José, né, e os deixou presos por 3 dias. Rubens diz depois em Gênesis 42:22, Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Entenda, José primeiro fingiu que não conhecia. E quando a gente está com ódio de alguém, a gente finge que não conhece. Passa pela rua, finge que não conhece. Passa frente a frente, lado a lado, e finge que não conhece. Aí, aqui está dizendo que além de fingir que não conhece, quando alguém está com ódio e tem a oportunidade de maltratar, a gente maltrata. E José maltratou os irmãos. A Bíblia diz que José maltratou os irmãos. E ele pegou todos eles e prendeu, sem explicar nada, prendeu todos por 3 dias, falando que eles eram espiões. E todos nós sabemos que eles não eram espiões, e eles também sabiam. José também sabia. Ele prendeu todos os irmãos dele por 3 dias. Quando a gente tem ódio de alguém, a gente vai procurar descontar aquilo que fizeram com a gente. Eu nunca fiz isso, pastor. Não, querido, é só uma questão de oportunidade. Às vezes a gente não teve oportunidade para fazer. Não que você deva fazer, mas o que eu estou dizendo aqui é uma tendência natural do ser humano que tem ódio querer se vingar. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deus não dá autorização para a gente se vingar de ninguém. Por mais que dê essa vontade. Por mais que a gente queira. Então José maltratou. Quando a gente tem ódio no coração, a gente não percebe. Mas a gente está sempre irritado, com raiva. E a gente está sempre descontando essa irritação e essa raiva na vida de pessoas que não tem nada a ver, às vezes, com o que aconteceu. Sabe? É o cachorro que leva a bicuda do dono todo dia, e o cachorro não faz ideia porque que o dono bate nele todo dia. É o pai, é o marido que bate na esposa todos os dias, e a esposa não sabe por que apanha do marido, e nem o marido sabe por que bate na esposa. E vice-versa, tá? Porque tem mulher que bate no marido. É o pai que espanca os filhos, ou a mãe que espanca os filhos. E está sempre agindo com violência contra os filhos, está sempre procurando alguma coisa para espancar os filhos, para descarregar. Na verdade, o que você quer fazer é descarregar o ódio que você não pode descarregar na pessoa que te feriu. Você então tenta descarregar em outra coisa, e às vezes nos teus filhos, para ferir os outros, porque se você não trata o ódio no teu coração, você vai acabar maltratando e ferindo outras pessoas.
O assunto é sério e o assunto é grave. Mas eu quero propor para você aqui. Eu quero propor para você. Continue fazendo aí o que você estiver fazendo. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu quero propor para você um tratamento. Eu quero propor para você uma forma para você experimentar. Para você se livrar dessa depressão. Então eu vou falar sobre 4 choros para você vencer a depressão. E esses choros eu vou falar aqui, todos eles com base na história de José. Com base na história de José. Todos esses choros eu vou falar para você e ensinar para você. Com base na história de José. O primeiro choro de José, Gênesis 42, 24, diz assim: Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eu vou repetir. Nisso José retirou-se, depois que ele reconheceu ali os irmãos. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eles já tinham ficado todos presos 3 dias. E depois José, para liberá-los, para eles levarem comida para o pai, José então pega Simeão e manda acorrentá-lo. E Simeão foi acorrentado diante dos irmãos. E foi levado preso, como garantia para que eles trouxessem o irmão mais novo de José. Aí, entenda isso. A Bíblia diz que José retirou-se e começou a chorar. Sabe qual é esse choro de José? É um choro que estava engasgado na garganta dele há anos, que era aquele choro de ódio por aquilo que os irmãos dele fizeram com ele. Quando ele viu os irmãos dele ali na frente dele, veio essa lembrança de todo o mal que os irmãos dele fizeram com ele, e por causa disso ele chorou. Sabe, eu não sei se você tem esse costume, que a gente se esforça para a gente não chorar por nada. A gente nunca chora por nada, mas você precisa entender que o choro foi Deus que colocou em nós, e o choro é como se fosse uma válvula de escape para que você não exploda. Então, quando você vai explodir, começa a chorar, que é para aliviar, que é para tirar todo o peso do corpo, e aí por causa deste choro você consegue ainda sustentar, você consegue ainda se levantar, você ainda consegue se caminhar. Então o primeiro choro que eu falo que você precisa fazer na tua vida é reconhecer que doeu o que fizeram com você, é reconhecer que você está machucado, é reconhecer que você está ferido, é reconhecer que aquilo foi demais para você. Então chore mesmo, chore, não precisa ser diante de ninguém. Tranca a porta do teu quarto e chore. Eu sei que o que fizeram com você foi terrível. Chore diante de Deus, chore e não minta para Deus. Deus conhece seu coração. Diz para Deus, fala: Deus, eu estou com muito ódio. Deus, eu quero matar essa pessoa. Deus, eu quero acabar com a vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Não adianta dizer outra coisa para Deus, se é isso que você está sentindo, e Deus conhece você por dentro. Então chore mesmo, chore muito e diga para Deus. Eu lembro de uma moça que me contaram a história dela. Ela estava internada no hospital e ela tinha uma doença nos ossos, e por causa dessa doença nos ossos, os ossos do rosto dela cresciam muito. Então aqui ficava inchado, a testa inchada, o queixo inchado, os ossos do rosto dela se desenvolviam demais, fora do normal. E por causa disso ela ficava com uma aparência muito diferente das demais pessoas. E quando uma capelã, que eu conheço essa capelã, quando essa capelã Cristina, quando a capelã, a Cris, ela foi até essa pessoa para falar com ela e falar de Deus, ela falou assim: eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir nada.
Eu odeio Deus, eu odeio tudo. Eu odeio. Se Deus me amasse, como é que Ele pôde me fazer desta forma? Eu odeio, eu não quero saber de nada. E aí a Cris sabiamente disse para ela assim: você já falou isso para Deus? Não quero saber de nada, eu odeio. Eu sei, eu já entendi. Você já falou isso para Deus, que você odeia? Que você odeia Ele? Fala para Ele. Essa moça então no hospital, ela começou a orar com a capelã e ela começou a declarar: Deus, eu te odeio. Mas quando ela falou isso, ela começou a chorar. É esse choro. Porque muitas vezes o nosso ódio é de coisas que a gente não entende. Você não entende e está com ódio. E ela começou a chorar muito. E naquele dia, aquela moça, ela entregou a vida dela para Jesus Cristo. Porque ela pôde se expressar, ela pôde falar que realmente aquilo que estava acontecendo com ela doía demais. Então Deus não vai ficar triste nem chateado com você se você falar exatamente o que está no teu coração, porque Ele sabe o que está. E você precisa colocar isso para fora. Do marido que te abandonou, da esposa que te traiu, te abandonou, do filho que te deixou na mão, do pai que te abusou, da mãe que permitiu o abuso, ou da mãe que abusou. Então, coloque o ódio para fora. É bom chorar. Eu choro direto. Então chore e coloque para Deus tudo que está no teu coração. Coloque para Deus o ódio que está no teu coração. Isso, por incrível que pareça, já vai fazer você se sentir mais leve. Então chore, diga para Deus: fala, Deus, eu disfarcei até agora, meu filho nasceu, eu ainda continuo disfarçando, coloquei o nome dele de Manassés, que esqueci o sofrimento, mas continuo disfarçando, Deus, mas agora eu estou vendo frente a frente aqueles que tentaram me matar. Deus, aí é demais para mim. E chore mesmo. Chore. Pega a faca, joga no chão e começa a chorar. Pega a pedra que você ia jogar, lança essa pedra no chão e começa a chorar. Esse é o primeiro choro e você precisa passar por ele. Não tente ser durão, ninguém é durão. Não tente ser durão. Chore mesmo e diz exatamente o que você está sentindo, que está com raiva, que está com ódio, e que está com dores e que está em sofrimento. O segundo choro de José. Gênesis 43, 29 a 30 diz assim: olhando ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, ele chorou. Ei, o segundo choro, e é bom que você faça isso, é o choro da saudade, é o choro de quanta coisa você perdeu nesse tempo em que estava com ódio. É o choro pelas coisas que se perderam, que passaram, que você não pôde acompanhar, que você não pôde estar, que você não pôde ver. Aí José, quando ele vê o irmão dele, ele chora, ele libera aquele choro de saudade, como a saudade está agora sendo colocada para fora, aquilo que ele perdeu no tempo inteiro que ele não viu o irmão, agora ele está colocando para fora, ele está dando aquele segundo choro, que é um choro também de alívio, que é um choro daquele que alimenta a falta de alguém que agora está ali próximo dele, que alimenta a falta de alguma coisa que ele não teve por tanto tempo que lhe foi roubada, mas agora ele pode ali estar de frente a frente com o irmão e poder liberar esse choro. Então o segundo choro de José é o choro da saudade. É o choro que aquele ódio causou e que ele perdeu tanto tempo, que perdeu tantas coisas boas. O ódio faz a gente perder o abraço, o ódio faz a gente perder o convívio de pessoas que a gente ama, o ódio faz a gente se isolar, o ódio faz a gente ficar deprimido. Então que você entenda que esse segundo choro de José foi o choro da saudade. Porque ele viu em Benjamim, que era só uma figura ali, o quanto ele perdeu
depois de todo esse tempo de ódio? Há quanto tempo ele não via o pai? Há quanto tempo ele não via os sobrinhos que os irmãos agora tinham? Há quanto tempo ele não via a casa dele, não via a família dele, não via a reunião dele? A Bíblia diz em Gênesis 45, 1, diz assim... Não, antes de ler esse, deixa eu só voltar aqui para você não se perder como eu me perdi aqui agora. Primeiro, o choro da verdade, o choro da liberação do ódio. Primeiro, o choro de José foi o choro de que realmente ele odiava. Ele estava reconhecendo o ódio. Reconhecendo o ódio, a ponto de mandar acorrentar os irmãos. O segundo choro é o choro da lamentação por tudo que perdeu, por tudo que deixou de aproveitar. Então chore mesmo esse segundo choro pelas coisas perdidas. O terceiro choro de José, que é o que eu vou falar agora, Gênesis 45, verso 1, diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele os abraçou e começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do faraó. Ele começou a chorar tão alto que o choro dele chegou até os ouvidos de faraó. Ele disse ainda no verso 4, cheguem mais perto. Ele disse ainda no verso 4, cheguem mais perto de mim. Esse choro que José fez com que todos saíssem da sala, e aí ele se revelou aos seus irmãos, dizendo para os irmãos assim: eu sou José, porque os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos e fingiu que não conhecia. E aí José, agora depois que ele se revela aos seus irmãos, José começa a chorar muito alto. E esse é o terceiro choro de José. O terceiro choro de José é o choro do perdão. É o choro do perdão. Quando ele se revela aos irmãos, ele está falando assim: eu estou cansado de me esconder atrás desse ódio. Eu estou cansado de me esconder atrás dessa raiva. Eu não consigo mais andar assim. Eu posso ter quantos filhos quiser. Eu posso colocar os nomes que eu quiser nos filhos, mas a verdade é que eu estou ferido com esse ódio que está no meu coração. E aí José grita bem alto, ele chora bem alto, a ponto dos egípcios ouvirem, e a notícia chegou até o faraó. Ou seja, todo mundo ouviu José chorando quando ele se revela aos irmãos. E se ele se revelou, José está falando: eu preciso resolver essa situação. Eu digo para você a mesma coisa, você precisa resolver essa situação. Fugir não vai te levar a lugar nenhum, não vai adiantar, não vai te curar, não vai te tratar, não vai te livrar da depressão. Você precisa ter esse choro, é o choro do perdão. Você precisa chorar perdoando. E porque chora, porque a situação não é simples de perdoar, vem aquela tristeza tremenda no teu coração, mas Deus está falando: eu te dou forças, eu te ajudo, eu estou contigo e você vai conseguir perdoar. E ele chora naquela luta interna dele, mas ele chora se revelando aos irmãos. Ele diz assim: eu sou José, vocês me venderam para cá. Veja, o perdão não é ignorar o que os irmãos fizeram. Ele diz para os irmãos: vocês me venderam para cá, vocês me causaram todo esse mal, mas eu agora me revelo a vocês. Eu não aguento mais ficar distante de vocês. Esse é o choro do perdão. Você precisa passar por esse choro. Gênesis 45:4 diz, José diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam hoje. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês.
José não só está liberando perdão para os irmãos, como ele está reconhecendo que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. E que se não fosse toda aquela fase de ódio que ele passou pelos irmãos, ele não estaria no Egito, não seria governador e não estaria salvando vidas como ele está nesse momento. Então, o terceiro choro é o choro que você libera o ódio para ele sair da tua vida e do teu coração. É o choro do perdão. Você pode liberar o ódio que está no teu coração. Então olha comigo, o primeiro choro é o choro da verdade, é o choro que você está realmente com ódio. Fala isso para Deus, chora mesmo. Fala que está doendo, fala que foi complicado. O segundo choro é o choro da saudade, é o choro da lamentação das coisas que você perdeu. O terceiro choro é o choro do perdão. E você precisa passar por essas fases. O terceiro choro é o choro em que você decide perdoar o agressor, o ofensor. E por último, o quarto choro de José. Gênesis 45:14 diz assim: então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. O quarto choro é o choro da reconciliação. O quarto choro é o choro da reconciliação. É quando você volta a abraçar as pessoas que te ofenderam. E me perdoem porque eu não consigo ministrar José sem chorar. Então isso é normal para mim. Porque eu acho que na Bíblia é a história mais emocionante, que mais mexe com as minhas emoções, é a história de José. Por isso que eu fico assim, mas eu estou bem. Mas o quarto choro de José é o choro da reconciliação. É lindo você já perdoar, que às vezes você não tem oportunidade de reconciliação, mas é lindo o fato de você já perdoar, você já estará muito bem e você já estará livre da depressão se você perdoar de coração. Mas existe um estágio que você pode ir além da vitória sobre a depressão, que é a reconciliação. É não só perdoar, como voltar a viver bem com a pessoa. Então, e o texto diz que José, então ele se lançou, gente, ele se jogou, ele correu na direção do irmão e se jogou no pescoço dele, agarrou ali no pescoço. Então ele se lançou sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Ou seja, Benjamim não entendia nada do que estava acontecendo, porque ele era muito jovem quando o irmão saiu, mas Benjamim, ele está ali entendendo que ele está recuperando algo que ele perdeu na vida dele. Então entenda, a pessoa que você vai pedir perdão e que você vai abraçar, ela também teve perda. Talvez só com o seu perdão que ela vai reconhecer isso, com a reconciliação, então ela vai entender o quanto ela perdeu por ter guardado ódio contra você ou contra a sua vida. Esse texto da Bíblia, ele me fez hoje pensar, que eu nunca imaginei isso, mas ele me fez entender a história de José ainda de uma forma diferente. Há um pregador chamado Charles Spurgeon, que é chamado príncipe dos pregadores. Talvez seja exagero, mas ou seja, o que quer dizer é uma pessoa que entendia muito da palavra de Deus e ministrava. Ele dizia que cada texto bíblico, cada versículo pode ser pregado no mínimo de 50 formas diferentes. E talvez Deus hoje me fez enxergar o texto de José de uma forma diferente. Talvez esta seja uma das 50 formas de pregar José. Eu sei que Deus, ele restaurou a vida de José a tal ponto que Deus, que para mim nos filmes de José é o momento principal. José, ele pede para trazer o pai de volta. O pai que, imagina o pai recebendo a notícia que o filho está vivo e ele pensou que o filho estava morto. Jacó com certeza estava em depressão, porque a Bíblia diz que a vida dele perdeu o brilho depois que ele perdeu José.
ele já não era mais a mesma pessoa, ele ficou num estado de depressão, e aí agora ele se levanta para ir ao encontro do filho dele. Eu falei, meu Deus do céu, isso me marca demais, porque ele não vê o filho há mais de 20 anos, e agora ele está se levantando da onde ele estava e indo ver o filho que tinha morrido. Vocês conseguem imaginar isso? E a Bíblia diz que os dois se encontraram, um correu na direção do outro, os dois se abraçaram e os dois choraram por um longo tempo. Quando José perdoou os irmãos, Deus aproximou José do seu pai e de toda a casa do seu pai. Mais de 70 parentes que José não via. Então o que eu digo para você, e eu quero que você creia nisso, são os 4 choros que vão fazer você vencer a depressão. O choro do reconhecimento do ódio, o choro da verdade, o choro da lamentação, da saudade pelas coisas que você perdeu, o choro do perdão, que é aonde você manda o ódio embora do teu coração, e o choro da reconciliação. Assim como José abraçou seu irmão Benjamim e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, José ele selou com esse beijo em todos os seus irmãos que ele estava verdadeiramente perdoando. E por José passar por todo esse estágio dos 4 choros, Deus restaurou a ele a maravilhosa dádiva de se reencontrar com toda a sua casa e com toda a sua família. Que Deus, com essa palavra, te dê forças para chorar as 4 vezes e para vencer essa depressão que você tem vivido. Eu assisti com a minha família um filme esses dias que a menina, ela tinha 15 anos, morava com a avó porque o pai a abandonou. E numa desses encontros que só Deus pode fazer, um rapaz de uma igreja entrou num quarto errado sem querer, acabou conhecendo um homem que estava cego por causa de diabetes, e conversando com esse homem, e esse homem conta a história que há 15 anos ele havia abandonado a esposa, a avó, e que havia abandonado uma filha também que deixou para a avó cuidar. E 15 anos depois, essa filha estava então indo visitar o pai que nunca conheceu. E a primeira coisa que o pai faz é pedir perdão. E quando o pai dela pede para ela perdão, ela diz que vai pensar. Então, nesse tempo que ela vai pensar, ela conheceu Jesus. E ela entendeu que Jesus a perdoou. Aí quando ela entendeu que Jesus a perdoou, ela correu no hospital para ver o pai novamente. E ela liberou o perdão para o pai dela. Ela teve que passar por esses 4 estágios. E ela disse para o pai dela, porque não é uma coisa que você finge que não aconteceu nada e tenta estar bem com alguém. Ela falou para o pai que foi muito difícil ficar 15 anos sem ele. E aí é o choro do ódio, é o choro da verdade, de que não foi brincadeira o que passou, de que aquilo que o tempo que ficou fora machucou, aquilo que o pai fez de tê-la largado machucou demais. Depois ela teve o choro do tempo perdido, o choro do lamento, da saudade, de tudo aquilo que não pôde aproveitar. Depois ela teve o choro do perdão, de liberar o perdão para o pai. E depois ela teve ainda, não só liberou o perdão para o pai dela, mas ela, nas próximas 6 semanas que o pai dela teve de vida, ela conseguiu se reconciliar com o pai dela. E eles se tornaram amigos. Então, eu sei que todos nós passamos por situações, por adversidades, por confrontos, por guerras, por lutas.
que destroem a gente, que faz com que o ódio cresça dentro de nós e faz com que a gente entre em depressão e não queira mais nada nesta vida. E aí eu digo para você, não faz isso. Porque se você fizer isso, só vai causar mais dor. Talvez você já tentou fazer isso a vida inteira, de negar que ficou ferido, que ficou magoado. Mas Deus está falando para você essa noite. Não, libere o perdão. Perdoe. Volte a amar. Se reconcilie. Porque isso vai trazer uma melhor qualidade de vida para você. E você vai ver a depressão sumindo da tua história, sumindo da tua vida. Talvez você precise perdoar o teu pai, que foi autoritário demais. Talvez perdoar a tua mãe, que na sua cabeça ela nunca te compreendeu. Talvez perdoar o teu pai que te colocou na rua quando você engravidou. Talvez perdoar a tua mãe que te abandonou em qualquer lugar. Talvez perdoar a tua mãe e o teu pai que disseram que não queriam que você tivesse nascido. Perdoar aquele que queria te abortar. Perdoar aquele que foi embora de casa e nunca mais voltou. Perdoar aquele que te largou numa situação muito difícil e por causa disso você está deprimido agora. Perdoar aquele que pegou o seu dinheiro e sumiu, que nunca mais pagou a dívida. Eu digo para você, passe por todos esses estágios, porque você é um ser humano, você não é um robô. Então todas essas emoções, Deus teve que fazer José caminhar por elas, para ele ser tratado e para que ele vencesse a depressão. Que Deus abençoe a tua vida com essa mensagem. Que a graça de Deus seja com você e eu quero orar para você conseguir passar por esse estágio. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço por todos aqueles que estão vendo e por todos aqueles que em algum momento vão ver essas ministrações, Pai. Que o Senhor os ajude a chorar. Porque o choro vem do Senhor, ó Pai. A tua palavra diz que quando o Senhor entrou em Jerusalém, o Senhor chorou. A Bíblia diz, João 11:35, e Jesus chorou. Chorar, Pai, não é fraqueza. Chorar, Pai, não quer dizer que eu sou inferior a alguém. Chorar quer dizer que eu sou humano e que tenho sentimento. Que o Senhor abençoe todos aqueles que passarem e vencerem o estágio dos 4 choros. E que o Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para que a Tua palavra não volte vazia, que o Senhor dê vitória até a reconciliação para a vida desta pessoa. Assim eu abençoo a vida e as famílias que estão envolvidas nisso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar mais uma vez por vocês. Pedir aqui mais uma vez pela vida do César e a família, Patrick e a família, Senhor José, pedir pela saúde dele, né? O pai da Laís está numa situação bem crítica, mas Deus é bom. O Senhor Vladimir, agradecer que ele voltou a trabalhar. Pela família do Ronaldo, da Jucineide, do João Vitor e Miguel. Eu não sei, Ronaldo, eu não vejo aqui quem está assistindo ou não, mas a igreja, quem conhece o Ronaldo, faz chegar essa palavra para o Ronaldo. E Ronaldo, eu creio desde a hora que eu comecei a falar que Deus tem essa palavra para você, meu querido. Deus tem essa palavra vai mudar a tua história, essa palavra vai mudar a tua vida. Peço a vocês pela minha filha, pela Anne, né, que está com a perna engessada, mas graças a Deus está tudo bem. Peço também pela pastora Priscila, por dores nas costas, mas graças a Deus já está melhor. Peço também pela Anita, que pede ajuda, que está vivendo em depressão. Anita, confie nessa palavra. Anita, eu sei que você, se for a Anita que eu estou pensando, talvez seja que não, mas se for a Anita que eu estou pensando, Anita, eu sei que não foi fácil tudo que você passou. E eu creio, querida,
Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Confie nessa palavra. Deus vai mudar. Você vai vencer. Que Deus vai trazer algo lindo ao teu coração. Confie no que eu estou te dizendo em nome de Jesus. Eu te peço também pela Nereide, pela família, né, pelo estresse, que também está com o pai internado, com Covid. Ô Nereide, que Deus alcance aí a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa e que Deus dê vitória ao teu pai, em nome de Jesus, para que ele saia dessa, para que ele ainda caminhe conosco até onde Deus permitir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que todos aqueles que estavam nos acompanhando no Instagram ou no Facebook, Pai querido, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um deles, restaura a família, restaura a história, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor alcance, que eles consigam passar pelos 4 choros e que o Senhor mude a vida de cada um deles. Para onde chegar essa ministração, que a história seja mudada. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.